Então, boa noite para todo mundo. É igual o Rodrigo falou, né? Eu sou Ana Luísa e hoje eu vou trazer sobre o criacionismo evolucionário, que é uma das visões que eu acho muito interessante por dialogar muito com com a minha área, né? Que é biológicas. E no final acho que a conversa vai ser bem legal. Primeiro apresentando os pontos que a gente vai abordar, seguindo o livro que a gente está usando como base, né? Eu vou começar introduzindo a visão, depois falando do princípio da interpretação, lendo os dois livros, depois sobre a ordem criada, implicações sobre a evolução e a teologia cristã, e depois a conclusão. Então, primeiro introduzindo a visão. É, antes de, antes de começar, eu acho legal a gente trazer o esclarecimento de alguns conceitos que a gente já até conversou na primeira reunião, a diferença de evolução e evolucionismo, que muita gente que não é da área confunde muito, né? Então, a evolução, ela é a teoria biológica, é uma teoria biológica, uma teoria científica, que fala sobre a evolução das espécies. Já o evolucionismo, ele é uma cosmovisão ateia, então, não tem a ver direto, assim, não tem a ver com a evolução como teoria biológica. É uma cosmovisão que expande a evolução para outras áreas que não só a biológica. E aí eu trouxe uma frase do C.S. Lewis que é muito boa. Devemos distinguir claramente entre a evolução como um teorema biológico e o popular evolucionismo ou desenvolvimentismo, que é certamente um mito. Para o biólogo, a evolução dá mais conta dos fatos do que qualquer outra hipótese presente no mercado, e, portanto, deve ser aceita. Então, o que eu vou falar agora é sobre a evolução como teoria biológica, né, dentro da visão. Então, aqui começando, né, o criacionismo evolucionário. A criação evolucionária é a visão de que Deus criou o universo, a Terra e a vida ao longo de bilhões de anos e que o processo gradual da evolução foi trabalhado e governado por Deus para criar a diversidade de toda a vida na Terra. Assim, a evolução não é uma cosmovisão em oposição a Deus, como é o evolucionismo, né? Mas é um mecanismo natural pelo qual Deus providencialmente alcança seus propósitos. Esse é o resumo assim do que é o criacionismo evolucionário, feito pela própria autora, né, do capítulo. Então, alguns pontos sobre o criacionismo evolucionário. Até a gente colocou na chamada para a reunião, né? Coisas que pontos importantes. A palavra de Deus é a verdade. A evolução é um fato observável. Então, para a ciência, né, a evolução é um fato. A palavra de Deus é a verdade. Então, essas duas frases, né, em harmonia, elas mostram que há uma falsa escolha entre a evidência científica e a fé cristã, que muitas vezes é, causa tanta polêmica esse assunto, né, porque as pessoas às vezes não conseguem ver a harmonia entre a evolução e a fé cristã, né? Então, o criacionismo evolucionário é justamente isso. Aí agora eu vou falar sobre o princípio da interpretação, que eu acho que é um dos pontos mais assim cruciais para entender bem a visão. É, então esse princípio, né, é encontrado na Confissão Belga, que diz, né, tanto a natureza quanto as escrituras são os meios que Deus usa para se revelar a nós, mostrando-nos seu caráter e sua glória. As duas revelações de Deus não podem entrar em conflito, pois ele fala verdadeiramente em ambas. Então, esse é o princípio que fala dos dois livros, né? O livro da natureza e o livro das escrituras. E como os dois devem ser lidos, respeitando a proposta de cada um, né? Então, eles são dois livros que falam sobre a realidade de óticas diferentes, mas Deus fala verdadeiramente por meio dos dois, e ele se revela a nós por meio dos dois, por meio das escrituras e da natureza criada. E isso é uma coisa muito interessante, porque ambos os livros, eles estão sujeitos à interpretação humana, à leitura, né, dos leitores. Então, é um ponto que deve ser levado com muita consideração. E aí a gente pode se perguntar, né? Então, como ler os dois livros?
como que a gente faz para ler esses livros da maneira correta. Então, de acordo com a teoria, né, a ciência não deve ditar a melhor interpretação bíblica e os estudos bíblicos não devem forçar as conclusões da ciência. Então, é como se cada um atuasse dentro da sua proposta mesmo, de cada um dos livros, né? Então, vamos começar falando sobre lendo o livro das Escrituras, né? É uma frase muito importante. Ai, deixa eu contar aqui. Uma frase muito importante que a autora traz, que é o cerne para entender como que, de acordo com essa teoria, a gente deve fazer a leitura, né, do livro de Gênesis, né? Então, a Bíblia toda, ela foi escrita para nós, mas não dirigida a nós de primeira mão, né? Ela foi escrita primeiro para as pessoas que viviam no Antigo Oriente Próximo. Então, qual que é o contexto, né, de Gênesis 1, quando ele foi escrito? Fala mais Gênesis 1, mas um pouco Gênesis 1 e 2, né? Então, ele foi escrito por Moisés, quando ele estava no deserto, depois de ter ocorrido o êxodo, né? E ele estava escrevendo, inspirado por Deus, a revelação da criação de todas as coisas, né? E os israelitas, para quem ele estava escrevendo, o contexto que eles estavam, né? Eles tinham acabado de sair de uma escravidão, né, de estar sobre o jugo dos egípcios durante 40 anos. E como passaram várias gerações, eles foram perdendo as verdades de Deus, né? Eles foram tendo uma mistura com a cosmovisão egípcia, com o jeito que eles viam com a religião. Então, por exemplo, tinha o deus Sol, o deus Amon-Ra, o imperador era Deus, os homens eram escravos dos deuses, tinha todas essas coisas. Então, eles estavam com esse contexto de cosmovisão, vamos dizer assim, né? E Gênesis foi escrito para essas pessoas. Então, Gênesis foi escrito para ressignificar toda a realidade para essas pessoas que tinham perdido, vamos dizer, perdido o rumo, né? Perdido as verdades de Deus. Então, o significado do texto, ele é para o autor humano e o seu público, aquele seu público imediato, que tinha essa cosmologia. Então, Gênesis vem, como eu já disse, ressignificar as coisas criadas. Então, ele vem para falar, por exemplo, o sol que você está vendo não é um Deus. Deus, Yahweh, criou o sol. Deus é o criador de todas as coisas. E os homens não são escravos, eles foram criados por Deus para ter relacionamento com Deus. E tudo isso, ressignificando, né? E Deus usa, de acordo com essa teoria, né, de um princípio da acomodação, que é que ele acomoda a linguagem das escrituras para os seus leitores entenderem. Então, não tem, vamos dizer, não tem mensagens da ciência moderna escondidas no texto, e também a gente não deve ler o texto com uma mentalidade da ciência moderna, né? A gente tem que ler no contexto. E, e aí eu trouxe essa figura aí no lado direito, que é ilustrando mais ou menos também como que era a cosmologia do Antigo Oriente Próximo, né? E Deus acomodou a sua linguagem a essa cosmologia, porque eles não tinham conhecimento de nada, né, da ciência moderna, que a Terra era redonda, tudo isso, né? Então, esse era a visão deles. Tinha a Terra plana, as águas de cima, as águas de baixo. E Deus usa dessa linguagem. Os israelitas, eles tinham essa cosmologia e que ela era comum a vários povos do Antigo Oriente Próximo, né? Era, vamos dizer, a ciência que eles tinham na época. E ainda dentro disso, então, qual que era a pergunta das pessoas diante da realidade? Não era uma pergunta moderna, de, por exemplo, como que Deus criou, quais os mecanismos que Deus usou para criar, ou quando Deus criou, foi há milhões de anos, ou 1000 anos. Não, a pergunta que essas pessoas tinham era quem criou todas essas coisas e por quê?
E Gênesis vem para responder isso. Quem criou? Deus. E o porquê? Qual é o motivo de Deus ter criado essas coisas, de Deus ter criado o homem? E agora, tendo isso em mente, ler o livro da natureza. Como lermos o livro da natureza? Então, nas palavras da autora, né? O mesmo mecanismo físico que pode ser interpretado por um ateu como sendo sem propósito e substituto de Deus, pode ser interpretado por um cristão como algo que exibe a obra criativa de Deus. Uma explicação científica não elimina Deus. Para o cristão, uma explicação científica glorifica a Deus revelando a sua obra. Então, como que deve ser lido o livro da natureza, de acordo com isso, né? A ciência, ela continua a mesma. Deus fez as coisas e ele nos dá graça para encontrar a verdade dentro da ciência, né? E nós, como sendo cristãos, diferente dos ateus, a gente vê Deus nisso. Então, diante disso, de acordo com essa teoria, não há uma necessidade de uma ciência cristã, né? Não há uma necessidade dos estudos bíblicos direcionarem e guiarem a pesquisa científica, né? A pesquisa científica, ela é válida e ela é boa em si própria, né? Quando submissa a Deus, né? Então, isso traz para a gente uma harmonia entre a busca por mecanismos naturais no mundo físico, de todas as áreas da ciência, e Deus como criador e designer desses mecanismos. E eu acho isso muito interessante também. E porque, mesmo com tudo isso, né, o ser humano é limitado e a ciência ela é limitada. E um erro também que os evolucionistas, né, eles têm é que eles expandem a ciência, ou no caso, a teoria da evolução, para coisas que não cabem a ela. Então, eles falam que a evolução elimina a necessidade de Deus, ou a evolução prova que Deus não existe. E muito pelo contrário, a ciência é limitada. E ela não pode ser expandida para áreas que ela não tem, vamos dizer, jurisdição, né? Tipo, a metafísica. A gente não pode aplicar princípios empíricos e científicos na metafísica. Então, a criação e a ciência, ela não nega e nem prova a existência de Deus. Agora vamos falar um pouquinho sobre a natureza, né? Sobre a ordem criada, que é muito importante para fundamentar a discussão. Então, primeiro, um dos primeiros pontos que as quatro visões elas discutem, né? A idade da Terra. Então, da mesma forma que o criacionismo da Terra antiga, o criacionismo evolucionário fala que o universo ele é antigo e dinâmico. E isso de acordo com uma série de evidências. Eu vou trazer poucas aqui, né, por causa do nosso tempo limitado. Mas a primeira que eu vou trazer é a evidência geológica, e que essa imagem aqui que eu coloquei à esquerda, ela ilustra o que a gente chama na biologia de cronoestratigrafia, que é a datação das camadas de rochas sedimentares. Então, por meio de métodos físicos e químicos, a gente consegue datar o sedimento presente naquela camada de rocha e a gente sabe a que período ela pertenceu. Então, nesse desenho, né, cada camada está falando aí um período. E dessa maneira também a gente consegue datar os fósseis de uma maneira relativa. Chama datação relativa, né? Então, o fóssil que ele está naquela camada de sedimento, ele pertence a tal período. Então, por exemplo, aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas aqui embaixo, bem no começo, os primeiros a gente tem são trilobitas. E eles estão aqui na camada entre o Cambriano e o Ordoviciano. Então a gente sabe que todo lugar que a gente encontrar trilobita, aquela rocha pertence ao Ordoviciano e ao Cambriano, porque a gente sabe que eles existiam nessa época. Isso é bem por cima, assim, mas eu acho legal a gente abordar. E aí um outro método também, que é uma evidência geológica da Idade Antiga, é a datação radiométrica, que é uma datação absoluta dos fósseis, em que a gente... eu coloquei no outro slide. Aqui, o fóssil dessas folhas. Então, a datação radiométrica, a gente pega os componentes, os átomos dos componentes
desse fóssil, e a gente, por meio do decaimento radioativo, pelo tempo de meia-vida, a gente pode calcular a idade, né? Depois, se alguém quiser, eu posso explicar, mas é um processo meio longo, mas é basicamente isso. E aí a gente consegue, dessa maneira, verificar a idade exata do fóssil. E aqui na esquerda, só uma imagem real, né, das camadas de sedimento. Então, cada uma dessas faixas pertence tem uma idade, né? E, e além disso também, tem as evidências astronômicas, né, que falam que a taxa de expansão do universo, ela pode predizer qual a idade do universo, né? Isso não é muito minha área, mas depois o Rodrigo ajuda a gente. Então, uma frase aqui da autora também, que é muito legal. Desde o início, Deus projetou o universo para que partículas e forças atuassem juntas, construindo a partir de processos naturais e dando forma a um mundo complexo, um lar para a vida. Então, de novo, né, Deus como um guia desses mecanismos, desses processos biológicos para criar complexidade. Agora, falando sobre a evolução em si, como funciona a evolução, que eu acho que é muito importante a gente entender como funciona a evolução para a gente poder conversar tanto contra como a favor, né, das visões. Então, a autora também, ela resumiu de uma maneira incrível. Eu vou ler. Em cada geração, os descendentes de uma espécie diferem ligeiramente dos seus pais. Às vezes, essas diferenças fornecem uma vantagem reprodutiva em seu ambiente, o que significa que indivíduos com características particulares são capazes de produzir mais descendentes. Ao longo de gerações sucessivas, esses traços ou diferenças genéticas se espalham a toda a população. Então, o que é isso que ela está falando? Basicamente, aqui, assim, vamos supor que numa população hipotética, né? O que é população? População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam no mesmo ambiente. Isso é uma população. E por que eu estou falando de população? Porque a evolução, ela age em populações. Ela não age em um único indivíduo. Por exemplo, a evolução das aves. Um réptil, do nada, ele nasceu com penas e ele deu origem à ave. Não é isso. É uma população ao longo de gerações que dá origem a outras estruturas, né? Então, um jeito simples da gente entender a evolução. Numa população natural, tá? Em uma população existem vários indivíduos diferentes. Alguns possuem algumas características mais favoráveis, outros não. E aí, quando vem a pressão seletiva, que a gente chama, algum evento, ou uma predação, ou um vulcanismo, qualquer coisa, esse evento ele mata a parte da população que era menos favorável, que tinha as características menos favoráveis, e deixa a população, os indivíduos com as características mais favoráveis. Então, como esses indivíduos eles sobreviveram, eles vão se reproduzir entre si e eles vão gerar descendentes parecidos, com as mesmas características. E isso ao longo de gerações sucessivas, acontecendo várias vezes, pressões seletivas, pode gerar populações de espécies diferentes. Esses indivíduos se diferenciam tanto que eles se tornam espécies diferentes. E o que é a espécie? É um conceito bem assim que biólogo não tem muito consenso, né? O que é uma espécie? É bem difícil definir espécie. Mas uma visão tradicional, assim, é a do Ernest Mayr, que espécie é um grupo de ser vivo que consegue se cruzar e gerar descendentes férteis. Então é isso. Então, uma população ela pode gerar duas espécies diferentes, de acordo com as linhagens. E aí o mecanismo que atua nisso é a seleção natural, que vai selecionar as características favoráveis para aquele ambiente. Eu trouxe uma imagenzinha aqui que é mais fácil para visualizar, né? Então, aqui, o primeiro quadradinho, uma população com coelhinhos de várias cores. Aí, alguns desses coelhinhos, os mais escuros, eles se camuflam melhor, então a águia não consegue ver eles do alto.
ela vê mais os clarinhos, então ela vai comer só os clarinhos. E aí, ao longo das gerações, como os marronzinhos que vão sobreviver, eles vão se cruzando, se reproduzindo e vai gerar mais marronzinhos. É basicamente isso, a seleção natural. E aí, um outro conceito também que em todos os capítulos das visões é levantado é a diferença entre microevolução e macroevolução, né? Então, o que é a microevolução? São uma série de mudanças e variações dentro de uma população, dentro da mesma espécie. Então, não necessariamente uma espécie ela dá origem a outra, mas são as mudanças que ocorrem dentro da espécie. Como nessa figura aqui que eu coloquei para ilustrar, nesse caso já são subespécies diferentes, mas são as salamandrazinhas que elas possuem várias diferenças, né? Então, isso é a microevolução. A macroevolução já é quando um grupo ele dá origem a outro a partir de um ancestral comum. Então, aqui, como a gente pode ver nesse gráfico, aqui nessa cladograma, um grupo ele dá origem a uma linhagem que continua e outra linhagem nova. Por exemplo, aqui nos répteis. O réptil, uma linhagem deu origem às aves e a outra continuou. Não é tipo assim, um vira o outro. O réptil ele não vai virar ave, entendeu? Um ancestral comum, ele dá origem às aves e a outra linhagem continua. Não é um que vira o outro. E também, assim, na biologia não tem muito essa distinção, porque a microevolução, ela acumulada ao longo de gerações, ela se torna macroevolução, né? Então, acho importante a gente ter essa distinção. E aí agora eu vou trazer um pouco das evidências da evolução, né? Começando pela microevolução. Uma evidência acho que a mais fácil de entender é a partir do uso de antibióticos. Então, por que quando o médico fala que tem que tomar um antibiótico por 21 dias, sei lá, você não pode interromper no meio, tipo assim, eu já tô melhor, não tô mais sentindo nada, eu vou parar de tomar um antibiótico. Isso jamais pode acontecer, porque aí o antibiótico ele vai agir como um meio de selecionar, porque como acontece, no nosso corpo a gente está doente. Tem bactérias mais fracas, mais resistentes, vários tipos de vários níveis de sensibilidade dentre as bactérias da mesma espécie, né? Aí você começa a tomar um antibiótico. Como são as doses menores, vai matando as bactérias mais sensíveis, as mais fracas, né? Vai matando e vai sobrando as mais resistentes. Aí você para de tomar o antibiótico no meio. Você para quando matou todas as fracas e sobrou as mais resistentes. Aí você para de tomar. Você acabou de usar o antibiótico como meio de selecionar as bactérias mais resistentes. E a partir daí, elas vão se reproduzir e gerar uma população só de bactérias mais resistentes. Não só, né, mas mais com bactérias mais resistentes. E aí é isso que a gente chama quando fala superbactérias, né? Que a gente cria superbactérias. Porque aí depois, quando você usar o mesmo antibiótico, ele não vai ser forte o suficiente para matar essas superbactérias, né? Então, acho que esse é o exemplo mais fácil e é um exemplo de microevolução, né? Agora, um exemplo de macroevolução, que é trazido pela própria autora, é a evolução das baleias. Como que as baleias, elas são descendentes de mamíferos, então como que elas voltaram, né, para a água. Então, aqui traz nessa árvore filogenética uma série de fósseis que mostra a evolução das baleias. E desde um ancestral mais próximo dos mamíferos até as baleias, né? E essa árvore ela é sustentada por achados fósseis e por análises genéticas. Não é só por especulação e tal, igual muita gente às vezes pode achar, né? Isso daqui é embasado muito em genética, que compara o genoma dos indivíduos. E, inclusive, mostra que as baleias recentes elas são mais próximas dos mamíferos terrestres mais próximos delas são os hipopótamos,
os bovinos e tal. E aí só um conceito importante também é o conceito de ancestral comum, que eu acho que vocês já deu para entender, né? Que é esse pontinho assim, né? Que dá origem a duas linhagens. É o indivíduo mais recente do qual todos os organismos no grupo descendem diretamente. Aí outra coisa também que traz muita polêmica é a questão das origens humanas, né? Dentro dessa visão. Então, o modelo evolucionário prevê que os humanos compartilham um ancestral comum com outros grandes símios. Isso é o que a evolução diz, né? A teoria da evolução. E também a genética confirma isso, confirma a ancestralidade dos humanos com os símios e com outros, com toda a vida na Terra, com todos os outros organismos. Isso tudo também baseado em previsões evolutivas, em achados fósseis e comparações genéticas. Aí aqui uma árvorezinha da vida, né? Mostrando a origem comum de todos os seres vivos e aqui os animais mais derivados. E aí os humanos dentro de animais, né? Aí uma coisa também que é importante a gente saber é o que é a evolução humana. O que é a evolução humana? Essa imagem é a mais comum da gente ver em todo lugar, que dá a ideia de que, igual a Bia falou, o Pokémon, né? Vai evoluindo até ficando o mais forte, o melhor, o esbelto e tal. Mas isso não é verdade, porque aí isso também é o que muita gente às vezes fala, ai, se o homem veio do macaco, por que ainda existe macaco? Porque o homem não veio do macaco. O que a biologia diz, o que a biologia evolutiva diz é isso daqui, a árvore da evolução. Então, tá aqui o chimpanzézinho e o homem. Um ancestral comum deu origem ao chimpanzé e deu origem ao homem. E os dois seguem a vida deles independentes. Não é? O chimpanzé não virou ser humano. E aí, isso com todos os outros símios, os macacos, né? Todos têm um ancestral comum que foram gerando as linhagens. E aí, isso levanta também a questão de Adão e Eva, né? Como podemos entender o relato bíblico de Adão e Eva diante dos fatos da evolução? Então, eu fiz esse esqueminha que tem basicamente dois ramos da interpretação de Adão e Eva, que é considerá-los históricos e não históricos. E dentro de históricos tem a visão tradicional, a visão que eles são representantes antigos e a visão que eles são representantes recentes. A visão tradicional é a visão defendida pelo criacionismo da Terra Jovem, de que Deus criou o Adão e Eva como os primeiros seres humanos, e ele já criou eles direto, Homo sapiens, há mais ou menos 6.000 ou 10.000 anos atrás. E eles sozinhos deram origem a todos os seres humanos. Então, todos nós hoje somos descendentes de Adão e Eva. Essa é a visão tradicional. Aí, aí tem essas duas outras visões que eu vou apresentar agora. Mas também, só para citar a autora, primeiro, a evidência científica não exclui a historicidade de Adão e Eva, apenas os exclui como progenitores únicos. Adão e Eva poderiam ter sido pessoas reais e históricas, vivendo em um lugar real, mas outros humanos teriam vivido ao mesmo tempo. Então, dentro dessa visão, a visão tradicional, ela não é compatível com a evolução. E aí essas outras três são compatíveis com a evolução, que é, primeiro, considerar Adão e Eva como históricos e representantes antigos da humanidade. Então, sugere que Deus entrou em um relacionamento especial com um par de antigos representantes da humanidade há cerca de 200.000 anos na África. Então, é de senso comum na ciência de que os humanos eles surgiram na África. Então, de acordo com essa visão de representantes antigos, Deus teria tido um relacionamento com dois seres humanos específicos na África há 200.000 anos atrás. E esses seriam Adão e Eva. E aí eles deram origem a várias pessoas, mas já existiam outras pessoas também que também foram se espalhando pelo globo e tudo. Aí a segunda também é de que Adão e Eva são históricos, mas eles são representantes recentes.
Então, Adão e Eva são representantes recentes, vivendo talvez há 6.000 anos no Antigo Oriente Próximo, em vez da África. A essa altura, os humanos se dispersaram por toda a Terra. Deus então se revelou especialmente a um casal de agricultores que conhecemos como Adão e Eva, pessoas reais que Deus escolheu como representantes espirituais para toda a humanidade. E aí tem uma última visão, que é de que Adão e Eva não são históricos. Nessa visão, Adão e Eva não eram figuras históricas, e os primeiros capítulos de Gênesis são histórias simbólicas, do mesmo gênero de outras literaturas antigas do Oriente Próximo. Então, essas três visões, elas são para o cristão que ele quer levar as escrituras a sério e também ir de acordo com as descobertas e do conhecimento científico. Então, o que tudo isso tem de implicação na teologia cristã? O que acontece com a teologia cristã se a evolução é verdadeira? Várias polêmicas podem se levantar, né? Por exemplo, em relação à imagem de Deus. Se o homem veio de um ancestral em comum com os macacos, como que fica a imagem de Deus? Então, dentro da própria teologia não há, tem várias visões, né, sobre a imagem de Deus, tanto falando que por características que nos diferenciam dos outros animais, pelo intelecto, raciocínio, ou pela conexão espiritual com Deus, ou por sermos representantes do reino de Deus na Terra. Essas são três das principais, né? E em todas elas não são. A evolução não contraria essas visões em relação à imagem de Deus nos humanos, né? Todas são compatíveis com a evolução. Também tem a questão do pecado original. Então, os proponentes dessas visões divergentes ainda podem concordar com o essencial. O pecado é uma rebelião contra a vontade revelada de Deus. Todos os seres humanos pecaram e nenhum é justo à parte da obra expiatória de Cristo. E isso todos concordam com essa afirmação, porque também faz parte do credo cristão, né? Em relação à morte antes da queda, nosso tempo está meio curto, eu vou ter que passar mais rápido, mas basicamente, em relação à morte, a autora argumenta que os textos usados, eles não se referem à morte animal, mas à morte humana, né? Deus fala que Adão e Eva iam morrer, então está sempre se referindo à morte humana. E a morte animal, ela não necessariamente ela é ruim, ela é má, porque ela faz parte do processo natural da evolução, né? E também a questão do mal natural. Então, muitos criacionistas evolucionários aceitam alguma forma do argumento de que Deus criou um sistema que funciona melhor para os seus propósitos e nosso bem geral, mesmo que esse sistema envolva sofrimento. O processo evolucionário, na verdade, reduz o sofrimento de algumas maneiras, pois permite que as espécies se adaptem e sobrevivam em novos ambientes. E agora, para terminar, em relação à aleatoriedade, porque a evolução, né, o evolucionismo fala que a evolução ela é totalmente aleatória, sem propósito, mas a evolução ela não é aleatória. A mutação genética que ocorre no DNA, ela é aleatória. Mas a seleção natural ela é guiada, e isso é senso comum na ciência. A seleção ela é guiada, porque ela seleciona direcionalmente as características mais vantajosas. Então, isso também tem harmonia com a soberania de Deus dentro disso. E, por último, propósito e direcionalidade. Muitos criacionistas evolucionários veem Deus como tendo projetado o processo evolutivo com a intenção de produzir vida com essas características. Agora, para terminar mesmo, duas frases muito importantes. Para quem já é cristão, a evolução não precisa afastá-los de sua fé. E para quem ainda não é cristão, a evolução não precisa ser uma barreira para se chegar à fé. E nas palavras da autora, a palavra viva, Jesus Cristo, é totalmente Deus e o criador deste cosmo inteiro, de bilhões de galáxias a milhares de espécies de besouros. E é isso.